Namastê, boa noite. Bem-vindos ao nosso encontro, nosso satsang. Toda semana tem gente nova participando e tem amigos que já vêm participando há algum tempo. Isso é muito legal, né? Bem-vindo a todos. Para quem ainda não conhece, esse encontro tem a finalidade de oferecer uma nova visão, um novo olhar, né? Buscando responder a questionamentos que são naturais na nossa caminhada, especialmente depois que a gente recebe energia Diksha. Mas não só assim, né? Tem muita gente que participa aqui que não conhece e não recebeu Diksha ainda, presencialmente, né? Mas o encontro, ele nasceu dessa necessidade de amigos que vêm recebendo a Diksha já há algum tempo, que vão sentindo a ativação de processos em suas vidas, né? Às vezes são um pouco confusos, às vezes são grandes curas, às vezes são grandes liberações. E às vezes só participar de uma sessão de Diksha, vai lá, recebe a Diksha e volta para casa, e sem muitas vezes ter a oportunidade de continuidade, né? De explorar um pouco mais o que se passa, porque a Diksha, para quem ainda não tem a experiência mais contínua, ela é uma energia muito forte, né? E além das mudanças a nível físico, né, mudanças neurobiológicas que ela promove, ela também traz mudanças e transformações significativas em todos os aspectos da sua vida. Então, nosso encontro aqui tem essa finalidade da gente estar olhando para essas coisas por meio de perguntas e respostas. As perguntas só devem ser colocadas preferencialmente depois que eu abrir o encontro, tá? Porque senão vai descendo a lista aqui e eu perco a pergunta, né? Eu prefiro que coloque a pergunta só depois que eu pedir para colocar, tá bom? Deixa aí o escritinho em algum lugar, dá um Ctrl C e posta no Ctrl V assim é que eu começar. Assim já é a primeira pergunta que eu vejo aqui. Porque, como você está vendo, as pessoas vão entrando, vão cumprimentando e as perguntas que já foram feitas acabam se perdendo aqui, eu tenho que ir lá buscar. Mas não tem problema não. Eu sempre peço que vocês dediquem total espaço físico e presença ao encontro, né? Evitem deixar outras coisas abertas, televisão funcionando, Facebook aberto numa outra janela, esse tipo de coisa, né? Porque o encontro ele é feito pelas nossas presenças. E presença significa que você está absoluta e inteiramente aqui. Senão fica quase que, vamos dizer assim, um desperdício de energia, né? Porque aquilo que está sendo dito entra em você, mas não entra onde deve entrar, né? Fica mais como uma troca de palavras, um jogo de conceitos e opiniões e coisas assim. Então, procure estar o mais presente possível e aberto e receptivo, né? Ainda que você estranhe, muita gente estranha as coisas que eu coloco aqui. Algumas coisas que são colocadas são parte da visão dos avatares, parte dos ensinamentos que a gente recebe na Oneness University, lá da Índia, e boa parte das coisas que são colocadas aqui também são frutos, são coisas que eu coloco da minha própria vida, né? Das minhas descobertas, das minhas aprendizagens, né? E coisas que eu compartilho aí da minha jornada pessoal, né? Nem tudo que eu falo aqui vem da Oneness University. Eu sou discípulo do Osho também, né? Comecei com o Osho já em 77, me tornei discípulo dele, ele que me deu o nome de Setu. Então eu tenho uma bagagem aí de mais de 35 anos de caminhada junto com o Osho, né? Então muitas coisas que eu coloco aqui vem disso, vem do Osho, né? Hoje talvez eu fale um pouco a respeito de um aspecto aqui que o Osho me contou hoje à tarde, né? E então, mais uma vez, bem-vindos. Eu
sempre aviso aqui que eu dou prioridade às perguntas que já me são enviadas durante o dia por e-mail, né? Eu começo por essas, depois eu começo respondendo as perguntas que são postadas aqui. Então, eu vou iniciar lendo uma pergunta do nosso assíduo grupo de pessoas que estão sempre aqui, né, acompanhando bastante, Marley, Miriam. E a pergunta é do Bastante. Namastê, amado Setu. Participo de um grupo do WhatsApp e o seguinte questionamento foi levantado. O que é o sacrifício segundo a Oneness? Como a palavra sacrifício traz muitas interpretações, peço a você para nos falar sobre isso. Lembrando que o ensinamento é do dia 12 de setembro, o sacrifício é a essência da criação. Eu quero dizer duas coisas a esse respeito, né? Eu não me vejo e não me sinto autorizado a explicar as palavras do Bhagavan, né? Porque ele coloca coisas que estão acima, muitas vezes, da minha capacidade de compreensão, né? Então, o que eu vou colocando aqui não é o que o Bhagavan necessariamente está dizendo, né? É bom deixar a coisa colocada dessa forma, porque nem tudo que a gente lê, que são as frases que a gente recebe diariamente, né, são frases para serem contempladas, né? Não necessariamente estudadas e compreendidas de uma forma racional e intelectual. Então esse é um cuidado que a gente precisa ter. O ensinamento, ele muitas vezes ele não traz uma elucidação, né? Às vezes o ensinamento ele te instiga a, a, a buscar uma resposta dentro de você mesmo, né? Então, para mim colocar uma resposta da Oneness, uma visão da Oneness, né, seria uma postura arrogante, prepotente da minha parte, que eu não ouso fazê-lo, né? Eu não saberia explicar o que o Bhagavan quer dizer com sacrifício. Essa é a primeira coisa, tá bom? Bastante. A segunda é que não há uma visão da Oneness com relação ao sacrifício. E se ela existe, eu não entrei em contato com ela, né? Eu não tenho um ensinamento focado em sacrifício dentro do que eu me lembro. Eu lembro de algumas coisas, mas também não me lembro de muitas, né? Então, eu nunca ouvi a Oneness University colocar o aspecto do sacrifício como um ensinamento, né? Então, minha sugestão é que você ainda deixe esse questionamento, essa frase, reverberar um pouco mais dentro de você, né? Sem a necessidade de buscar uma resposta que seja, digamos assim, razoável, que faça sentido, esse tipo de coisa, né? Mesmo assim, eu vou falar um pouquinho a respeito do sacrifício, né? O que a frase está dizendo é que, vou ler aqui a frase de novo. O sacrifício é a essência da criação. Quando eu li essa frase rapidamente, né, foi ontem, né, dia 12, ela me impactou da seguinte forma, né? Setu, né? Não é a Oneness University, Setu falando, né? A gente vive ainda numa dimensão do apego, né? Da necessidade de preservar as coisas e da incapacidade de permitir que as coisas sejam fluídas e renovadas, né? Então, o sacrifício é quase como uma emoção que acompanha esse estado de impermanência que se manifesta na natureza, né? Nada na natureza física, nada na natureza emocional, nada na natureza como um todo é de fato permanente, né? Então, até o Sol vai apagar um dia, né? E os astrônomos que o digam, né? A gente está chegando luz aqui muitas vezes de uma estrela que a gente observa com um telescópio que já não existe mais, né? Então, todas as coisas que vêm à luz dela, mas a estrela já se foi, né? Ou engolida por um buraco negro, ou porque não tem mais luz, ou porque não tem mais energia. Então, é da natureza que as coisas sejam impermanentes, né? Eu não sei explicar o porquê disso, mas é assim que é, né? Mas, na nossa necessidade emocional e psicológica, nós gostaríamos que as coisas fossem fixas e permanentes, né?
que nada se alterasse, que as coisas, né, ficassem do jeito que são para sempre. As coisas boas, obviamente, né? Que a gente não envelhecesse, que nós não ficássemos doentes, né? Que, enfim, que a gente estaríamos vivendo isentos de qualquer morte, né? Nós temos muito medo da morte. Então, a forma como eu entendi é que tudo aquilo que se vai, né, que deixa de existir, que morre, né, é parte da criação. As coisas são criadas, né, como é simbolizado pela fênix, pelo renascimento daquilo que já morreu, né? E nós temos sempre uma dor emocional associada a isso. Nós não gostamos que as coisas terminem, né? As coisas que começam vão terminar, mas a gente gostaria que elas não terminassem, que elas permanecessem, né? As coisas boas, né? E isso nos acompanha de uma certa forma durante toda a vida, né? Nas coisas materiais, nas coisas emocionais também. Então, criação e sacrifício é condicional, né? Para que haja criação, para que nasça algo tem que ir também, né? Esse é o ciclo natural da vida. Foi assim que eu compreendi, sem me aprofundar muito, né? Eu só li a frase e tive um vislumbre assim, né? É verdade, né? Para que as coisas nasçam, para que as coisas emerjam, para que as coisas sejam criadas, há também um sacrifício, ou seja, outras coisas vão desaparecer, como é um ciclo natural da vida, né? Isso é a coisa mais conceitual que eu consegui compreender dessa forma. Eu fui buscar também uma outra visão diferente para a palavra sacrifício e fui pesquisar num ensinamento ou numa forma que acompanha a visão do Osho, né? O que o Osho entende, ou como é que ele compreende o sacrifício, né? Ele tem uma abordagem que eu achei interessante, não tem nada a ver com esse ensinamento da Oneness, né? O Osho ele diz assim: não se sacrifique, né? Por nada, nem por ninguém, nem jamais, né? Então isso é um outro aspecto, é muito diferente do ensinamento da Oneness, friso mais uma vez, né? Mas eu estou me atendo à palavra sacrifício porque a forma como o Osho faz parte da minha vida, essas coisas também permeiam bastante a minha maneira de ver e de viver a minha própria vida, né? Quando o Osho diz assim, não faça sacrifícios, porque ao sacrificar-se por alguma coisa, você está tendo uma atitude anti-vida, né? Você está abrindo mão de algo que está disponível para ser vivido neste momento, aqui agora, no momento presente, por algo que eventualmente possa vir a acontecer, sabe-se lá quando, um dia que você espera que aconteça, né? Então, o nosso hábito é de que abrimos mão daquilo que tem para ser vivido hoje em nome, né, de um futuro diferente, né? E eu estou falando de uma forma genérica, mas se a gente detalhar isso fica muito interessante, né? O Osho ilustra com alguns exemplos, como por exemplo você se sacrificar por um filho, né? Deixar de fazer certas coisas por ele, né? E o seu filho também vai aprender que ele deve se sacrificar também, né? Então você, ao sacrificar-se, que seja por um filho, né? Deixar de fazer alguma coisa para que seja ficar com ele, né? Contra a sua vontade, contra a sua necessidade, né? Por exemplo, uma viagem que você precisa fazer e você não vai, para não deixar ele sozinho, esse tipo de coisa, né? Eu estou dando alguns exemplos bem banais assim, né? Se eu concordo ou não com eles é outra coisa, né? Mas eu estou usando o exemplo mais para reforçar como nós nos sacrificamos em nome do futuro, porque essa atitude do sacrifício, ela sugere que você deva deixar de fazer alguma coisa que você quer fazer, né? Nesse momento, ela se torna antivida, né? E você se sacrifica, você abre mão, né? Deixa de viver pelo outro ou para que algo venha acontecer no seu futuro, né? E isso hoje considera uma atitude, né? Uma postura diante da vida que não tem validade nenhuma, né? Primeiro, porque você não sabe como é que vai ser o seu futuro. Segundo, sempre que você abre mão do viver, né, em função de uma ideia, de um conceito, do que quer que seja que você acredite, né, você está impedindo o fluxo natural da vida
de se manifestar para você, né? Então, eu li isso, deixei bater um pouquinho, né, para ver se fazia sentido para mim também, e faz muito sentido para mim, né? E da forma como também eu conduzi a minha vida. Claro que todos nós fazemos sacrifícios, né, por N situações, por N pessoas, por filhos, por pais, por parceiros, por, né, a gente abre mão de coisas para lidar com uma situação específica que se apresenta. Mas a ideia de você estar se sacrificando quase como uma ideologia, né, tornar o sacrifício uma ideologia em que você né, está abrindo mão, para mim isso é um jogo do ego bastante perigoso, né, porque você está se colocando como aquele que pode abrir mão do seu tempo, né, do seu espaço de vida mesmo, os minutos que sejam da sua vida, em prol de uma coisa que talvez não faça muito sentido, né? Enfim, eu estou colocando isso mais como uma reflexão, não como um posicionamento. Tá bom, bastante? Então, gratidão pela pergunta. Vamos permitir vamos deixar que ela ainda reverbere, né? Mais um tempo aí para ver o que frutifica desse entendimento, né? E buscar outras fontes também. Possivelmente o Bhagavan detalha em algum outro texto, né, um pouco melhor o que significa isso, né? Qual é o significado disso. Tá bom? Gratidão. Agora eu vou responder uma outra pergunta, ou procurar responder uma outra pergunta, um questionamento que vem do Tadeu, do Tiago Tadeu. Tiago Tadeu. Boa noite, Setu. Seguem 2 questionamentos. Primeiro, como persistir em novos hábitos que sabemos que irão nos beneficiar ou até mesmo que já nos beneficiaram e mesmo assim não continuamos? Como, por exemplo, meditação, prática religiosa, exercício, estudo, etc. Como manter a empolgação, aquele comprometimento vivo que geralmente temos logo que saímos de um retiro ou iniciamos um curso? Pode nos dar dicas ou citar exemplos pessoais se você tem alguma rotina com horários rígidos? Então, Tiago, eu já fiz muita coisa na vida, né? Eu passei um período da minha vida, de alguns, não muitos anos, né? Onde eu segui, assim, algumas determinações bastante rígidas de uma escola espiritual que eu frequentava, né? E, e eu sou de uma natureza muito rebelde no sentido pessoal, né? Pessoalmente, eu não gosto muito de seguir disciplinas. Eu tenho dificuldade mesmo com isso, ainda que a disciplina possa me beneficiar, que seja ir na academia 3 vezes por semana, né? Eu tenho dificuldades em seguir uma rotina dessa forma, né? Como você bem disse, ainda que ela me beneficie, né? Agora, os porquês são muito pessoais, né? Cada um de nós tem uma razão pela qual não consegue fazer certas coisas. É importante saber, relativamente sim, né? Relativamente é importante saber, porque nós precisamos reconhecer ou conhecer às vezes, né? Que todos nós carregamos também um sabotador dentro de si, né? Nós temos um motivador e temos também um sabotador. Nós temos essas duas energias presentes. O motivador é aquele que, como você mencionou, que tem o entusiasmo de fazer as coisas, né, em busca de resultados. Ou seja, a nossa mente gosta disso, né? A gente investe para colher depois, né? Essa motivação né, da cenoura pendurada na frente do nariz que a gente vai fazer as coisas porque a gente espera obter com elas algum benefício, né? É assim que a nossa mente funciona. Se o benefício não vem no prazo que esperávamos que viesse, né? Se o benefício não ocorre no tamanho, na forma e no tempo que a gente quer, né, muitas vezes desanimamos, né? Por quê? Porque o nosso entusiasmo ele está determinado por coisas que a gente não tá consciente, né? Não é um entusiasmo verdadeiro, né? É um entusiasmo maquiado, porque você está em busca
de uma coisa lógica, né? Eu vou fazer isso para conseguir aquilo, se eu conseguir aquilo, eu vou me tornar uma pessoa diferente, minha vida então vai mudar, então eu vou fazer essa prática espiritual, vou fazer essa meditação, vou fazer yoga, vou correr 10 quilômetros por dia, vou pedalar, vou nadar, vou dançar, vou comer comida, né, absolutamente natural e saudável, orgânica, né, vou tirar todas as coisas artificiais da minha alimentação, vou buscar o equilíbrio, vou fazer yoga, vou frequentar os retiros espirituais, vou ler todos os livros dos mestres, enfim, se faz todo um investimento, né, muitas vezes, para se obter alguma coisa. E eu não estou criticando o investimento, eu estou sugerindo que seja visto o que é que você quer, para onde você quer ir, aonde você quer chegar, o que você quer encontrar. E quem vai ser, ou o que você vai ser, uma vez que você encontre isso que você busca. Né? Se essa resposta for encontrada, a motivação volta. Porque senão fica um jogo maluco, né? De você fazer coisas supondo que eventualmente elas possam te fazer bem ou possam te levar a algum lugar. A nossa mente ela funciona dessa forma. É isso que eu estou chamando de investimento. Né? Eu vou fazer coisas porque eu desejo perder peso. Legal. Né? Quero perder a barriga, quero me tornar uma pessoa mais flexível, quero ter tônus muscular, quero ser capaz de relaxar e não ser dominado pela chuva de pensamentos que me atormenta, né? Quero ser mais equilibrado emocionalmente e não ter tantos, né, picos de mau humor durante o dia, quero ser uma pessoa mais estável, quero ser mais próspero. Você tem objetivos. Para quê? Né? Por que você quer estas coisas? Então, o meu convite é que esse questionamento se aprofunde. Né? Porque eu não estou interessado nas respostas óbvias, eu estou interessado nas motivações, muitas vezes ocultas, que vão nos conduzir ao que a gente chama de integridade. O que você quer encontrar na sua vida e para que você precisa fazer tantas coisas que você acredita que sejam boas para você, mas que você não vê tanta motivação mais para fazer. Então, isso tudo deve ser questionado de uma forma mais profunda. Né? Os porquês você não consegue seguir adiante, eu não sei. Cada um de nós tem, como eu já disse, o motivador e o sabotador. O sabotador ele está a serviço de outros tipos de forças. Né? Existe uma força que quer que você tenha plenitude na vida, que você desperte, que você celebre, que você crie, né? Que seja criativo. Né? E da mesma forma você tem que saber que existe também dentro de você um outro, né? Uma outra dimensão de existência, uma outra qualidade de energia que não quer nada disso não. Né? Constantemente nós estamos divididos entre dois tipos de força. O viver, na verdade, é uma espécie de gerenciamento desses dois aspectos. Né? O que nos faz fazer as coisas e também observar onde é que estão as nossas resistências, onde é que está aquilo que de fato não quer que a gente desperte, não quer que sejamos felizes, não quer. Né? Todos nós temos, é que às vezes a gente não se dá conta. Né? E esse sabotador, ele é tão forte quanto. Quando você vê, você sucumbe. Por quê? Porque a sua motivação é frágil. Então, o que eu estou colocando para você? Busque a sua verdadeira motivação. Seja muito íntegro. Né? Muito íntegro. Por que você quer despertar? Por que você quer se iluminar? Por que você quer se desenvolver espiritualmente? O que você quer encontrar? Né? E você vai ver que se sua motivação for absolutamente assumida, seja lá qual for, se você for de fato 100% íntegro, o sabotador perde qualquer condição de continuar sabotando. Né? Essa é a experiência que eu tenho com relação a isso. É muito importante a gente chegar num ponto em que a gente tem que questionar o porquê que eu quero tal coisa. Né? Por que eu quero a cura? Porque está me doendo. Sim, claro que está doendo, mas será que você quer de fato que pare de doer? Né? Quem é você sem a dor? Né? Emocional, física, psicológica, mental. Quem é você, ou quem será você, se as coisas pararem de doer? Quem é ou quem será você o dia que você não tiver mais dificuldades financeiras, se você for próspero? Quem é você o dia que você puder
não precisar mais de ninguém, né, no sentido de dependência. Então, muitas vezes nós tememos nos realizarmos como seres humanos, porque aquele que sobrevive às custas de um estado psicológico, um estado físico, vai desaparecer, né? Então essas coisas podem e devem ser investigadas, tá bom? Vou ler a sua segunda pergunta. Se me lembro bem, você comentou na semana passada sobre uma das maneiras de um buscador agir, e deu como exemplo se jogar de um abismo sem paraquedas, com confiança na vida, se entregando por completo. Verdade, eu falei sobre isso. Adorei esse exemplo e o ensinamento. E seguindo essa linha de raciocínio, geralmente quando o abismo se apresenta para nós e quando vamos chegando perto, ou até mesmo quando pulamos, pensamentos nos ocorrem. Aparece aquele frio na barriga, todo aquele medo. O que fazer nessa hora que estamos prestes a dar um passo na busca do novo e o medo aparece quase nos travando? Então, se a gente pudesse se atirar no abismo sem sentir medo, seria muito fácil, né? Então, o medo, o friozinho na barriga que você coloca, ele está aí para ser sentido mesmo, né? A coragem não é você estar isento do sentimento de medo, né? A coragem significa que com medo e tudo você se atira, com friozinho na barriga e tudo você se atira. Porque a nossa mente, o que ela faz? Quando você é tomado pelo medo, a sua mente cria as estratégias, né? Lembrando que uma das características da mente, se se algum de vocês já fez ou vier fazer um curso comigo, eu exploro isso bastante, né? Um dos padrões mais repetitivos e perceptíveis de como a nossa mente funciona é buscar estratégias para que a gente sinta menos medo na vida. E a gente sente muito medo. Medo de tudo, medo o tempo todo, né? Medo de perder, medo de ganhar, medo de se transformar, medo de mudar, medo de ser. A gente tem medos que nos acompanham desde que a gente nasceu, né? Medo de não ser amado, medo de ser rejeitado, entre os mais importantes, né? E outros mais simples, mas nós temos muito medo. Pelo fato de estarmos constantemente em estado de medo, a nossa mente acredita que possa encontrar saídas, né? Então, ela desenvolve mecanismos de controle. Como é que funciona aqui o mecanismo de controle num exemplo como esse, né? Você tem o abismo, mas você já vai pensando onde é que você vai se segurar, quantos metros você vai cair, até que ponto você pode pular com, né, um guarda-chuva ou paraquedas, quanto de queda livre vai ter, será que lá embaixo tem alguma coisa que possa te segurar, será que se você se estrebuchar e se quebrar todo lá embaixo, será que você vai conseguir sobreviver, né? Então, a mente imediatamente, só de ouvir falar em abismo, né, e de pular no abismo, ela começa a desenvolver todos os equipamentos de segurança, né, para que você não sucumba, para que você se atire no paraíso absolutamente seguro de que nada de ruim pode te ocorrer. É isso que a gente quer, né? A gente quer se atirar no abismo, sem frio na barriga, em absoluta segurança e com garantias ainda por cima de que vai valer a pena e o que a gente vai encontrar depois vai fazer bem para a gente, né? Então, todas essas coisas são estratégias mentais para que você não pule no abismo. Abismo significa, de fato, não saber para onde você está indo, né? É caminhar em terreno pantanoso, né? Sem saber se você vai conseguir chegar do outro lado. Então, essa é uma forma de você correr riscos, né? E também descobrir os seus potenciais. E sem corda e sem rede de segurança, né? Essa é a forma de você aprender. Senão, se você não sentir medo, né, ou você não bate bem, né? Porque você vai estar se atirando quase como um suicida no abismo, né? Não se importando muito com o resultado final, ou você não vai conseguir pular, né? Você vai estar sempre seguindo os passos de outras pessoas, só vai fazer o que os outros fazem, só vai caminhar dentro das garantias
que as situações né, pedem. Né? Então, não é uma ciência exata. Né? A espiritualidade não é uma ciência exata. É uma ciência, ela faz uso da tecnologia, mas ela também te propõe esse não saber, né? Esse caminhar sem saber para onde, sem saber se vai chegar. Né? O que se desenvolve num processo assim? Né? O que vai se desenvolver, o que deve se desenvolver, é que você vai segurar na mão daquele que te conduz, né? Ou disto que te conduz. Esse é o propósito. Né? Você se atira, mas você se atira em confiança, sabendo que você está sendo guiado, sabendo que você está sendo protegido. Né? E corre os riscos. Né? Corre os riscos que você tem que correr, porque é através deles que você vai descobrir um pouco mais o que é isso em que você está confiando, o que é isso que pode te proteger e quem é você. Né? Essa é a finalidade de se atirar na abismo. Senão, vira só um esporte radical, né? Nada a ver com espiritualidade. Né? Tem gente aí pulando tudo quanto é coisa, né? Usando todo tipo de equipamento. Então, isso não tem necessariamente a ver com espiritualidade. Né? O que a gente está falando aqui são aspectos mais subjetivos. Tá bom? Obrigado pela pergunta, Tiago. Namastê, Márcia. Namastê, Setu. Fiz o PG na semana passada e fiquei em dúvida se quando formos enviar o orbe dourado à distância, depois de RS, o procedimento podemos enviar direto sabendo que a pessoa está precisando ou continuando tem que ter permissão da pessoa. Bom, duas coisas, Márcia. Primeiro, eu não vou dar esse tipo de orientação aqui, tá bom? Porque as orientações que são dedicadas aos doadores de Diksha do Orbe Dourado, que participaram do curso Film the Gift, elas ficam no particular do grupo que existe para isso. Né? Existe um grupo do Telegram, onde essas questões são colocadas e elas são respondidas pelos participantes, pelos que anotaram, pelos que entenderam melhor. Tá bom? Aqui não é o espaço apropriado para a gente dar orientações de um curso que foi dado por um grupo de pessoas que se inscreveu para participar e recebeu uma iniciação especial. Certo? Eu não posso fazer isso aqui. Né? Mas você tem esse caminho de, se você ainda não participa desse grupo, porque dos 1.000 participantes tem pouco mais de 500 pessoas que estão no grupo, ou seja, tem 500 que ainda não estão. Né? É um grupo do aplicativo Telegram e todo mundo que participou recebeu um link para se cadastrar e essas questões são conversadas dentro do grupo que recebeu esses ensinamentos. Né? Nós também temos mais 2 encontros. Um ocorre às quintas-feiras com um dos guias da Wanas, chamado Umadi, quinta-feira às 22 horas, 22h30, horário de Brasília. E essa quinta vai ter. Você pode colocar essa pergunta, quem sabe ele responde, talvez ele te dê uma resposta semelhante à minha aqui. Né? E temos também os assim chamados calls, que são os encontros com o Kumarji, o guia que conduziu o curso, que também recebe por e-mail as perguntas que ele pode estar respondendo online. O próximo encontro com ele vai ser no dia 2 de outubro, domingo, né? Dia 2 de outubro. Então, você tem tempo hábil aí para colocar suas dúvidas para ele, eventualmente ele possa vir a responder. Tá bom? Agora, o que eu posso colocar para você, de uma forma genérica, eu respondi uma pergunta semelhante, eu acho que foi no último encontro. É sempre interessante que a pessoa que vá receber a Diksha saiba que está recebendo. É mais eficiente. Não é obrigatório, né? Qualquer pessoa pode estar recebendo a Diksha, mas se a pessoa que estiver recebendo a Diksha, qualquer forma de Diksha, né, estiver consciente, né, ciente e disponível e se preparando para acolher a energia que ela está recebendo, o efeito da energia vai ser mais forte. Né? E se a pessoa não tem noção do que está acontecendo, ela recebe a Diksha, recebe. Isso vai ajudá-la? Com certeza vai ajudá-la. Né? Não existe um impedimento de você enviar Diksha para quem quer que seja. O que existem, como você já deve ter visto, são alguns critérios para você se preparar para enviar Diksha. Né? Qualquer tipo de Diksha a gente se prepara, a gente não sai por aí dando Diksha. Né?
que são a sacralidade do espaço, a conexão interna, né? Se você não estiver conectada, você não vai poder transmitir nenhum tipo de diksha, né? Então, esses aspectos são importantes. A outra pessoa, se ela pudesse contribuir, né, também estando relaxada, aberta, disponível, vai ser melhor. Se você for enviar a diksha para uma pessoa que não quer, vai ser mais complicado. Ela vai receber, mas não vai ter a mesma, vamos assim, a mesma força, né? Porque a receptividade por parte daquele que está recebendo é importante também. Isso para qualquer trabalho de energia, né? Senão a gente pressupõe que sabe o que é bom para o outro, né? A gente se coloca acima dele. Eu sei que é bom para você, eu vou te dar um negócio aqui que você está precisando, né? Isso é arrogância e é prepotência, né? E a gente não faz uso da Diksha dessa forma, tá bom? É sempre bom que a pessoa saiba assim, né? A não ser que ela esteja totalmente incapacitada de saber, né? Está num estado, sei lá, de coma, né? Tá incapacitada de né? Tá recebendo a Diksha por meio de uma prece sua, por meio de um envio seu, porque você quer que haja uma intenção de cura, né? Então, dependendo da prece que acompanha a sua Diksha, ela vai se beneficiar sim, né? Por exemplo, né? Que essa Diksha que eu estou enviando para essa pessoa permita com que ela, né, se libere das dores que a acompanham na vida, né? Ou que o karma que ela ainda vive, né, pelas quais ela sente tantas dificuldades na vida, possa se dissolver da forma mais rápida possível. Uma oração genérica, né? E você envia a Diksha, né? Tá bom? São sugestões, tá bom? Oi, Avrum, Setu Namastê. Numa sessão de OM, pode acontecer alguns efeitos físicos, tipo náusea, vômito, falta de ar, taquicardia. Não costuma acontecer, viu, Avrum? Mas pode acontecer sim, né? Ontem, na sessão de Diksha que acontece aqui em São Paulo, né? No final, uma pessoa veio me colocar exatamente isso, né? Ela não é DG, uma pessoa que mais ou menos nova, tem vindo recentemente, alguns 2, 3 meses, e ela falou que desde a primeira vez que ela vem, ela tem uma taquicardia muito forte, né? E ela fica um pouco assustada. Sempre, quase todos os doadores de Diksha, ela sente isso. Mais de uns, menos de outros. Ela falou assim que o coração dela fica muito, muito alterado depois que ela recebe a Diksha e já durante o momento que ela recebe a Diksha, né? E ela queria saber o que é que está acontecendo. Eu falei, bom, eu posso te dar várias explicações, né? Mas como ela vai participar do curso de iniciação esse final de semana, eu guardei para dar essas explicações a ela durante o curso, né? Mas a Diksha vai promover alterações energéticas em você, né? E para cada pessoa é de um jeito. Muita gente relata dor de cabeça, tontura, outra pessoa vem falar de um sono, que ela está com muito sono, né? Outra pessoa me fala que não consegue dormir, que ela fica muito ligadona, né? Então, as reações, elas são diferentes, não são necessariamente as mesmas, né? Cada um responde ou reage de uma certa forma, de acordo também com seus processos internos. Para a One University é muito comum, independente do que acontece lá em termos de alimentação, né? Da pimenta, da Índia e de coisas assim, é comum, né? A gente ter desarranjos intestinais. Eu sempre fico gripado, inevitavelmente. Há 10 anos, 11 anos que eu vou para Wanas, né? Nunca deixei de ter uma gripe lá, ainda que seja por 4, 5 dias, né? De ficar muito resfriado. Então, é onde pega para mim, né? Só lá na Índia, né? Para outras pessoas, pega a garganta, para outras pessoas sempre tem desarranjo intestinal. As pessoas já vão para lá com as suas farmácias sabendo que quando forem submetidas a certos processos, o corpo vai reagir. Então é isso que eu estou mencionando, né? É muito comum a Diksha mexer, não só o Anas Meditation, a Diksha também, e você sentir reações físicas. Isso tem várias explicações, né? Uma, como eu já disse, né? Nós somatizamos processos
e às vezes é um processo de limpeza, às vezes alguma coisa precisa sair do sistema, né? Fisicamente mesmo, né? Outras vezes você pode precisar ficar, ter que ficar quieto, né? Ontem uma pessoa veio me relatar isso também, que ela tem ficado quase que incapacitada de fazer coisas, de tanto sono que ela tem desde que ela chegou do PG lá do Rio de Janeiro, né? E eu perguntei para ela, você é uma pessoa workaholic, né? Uma pessoa viciada em trabalho? Ela falou assim, eu sou. Eu falei, você é uma pessoa hiperativa? Ela falou assim, eu sou. Eu falei, pois é. Então, esse é uma forma que a Dixon encontrou de equilibrar a sua energia, né? De colocar você em balanço, porque você é tão ativa, tão hiperativa, que você mal tem tempo, né, ou espaço interno para ficar um pouquinho mais e acolher as coisas que estão acontecendo com você. Então a própria energia te derruba, literalmente. Você, a energia me derrubou. Eu falei, pois é, né? Então para você é normal que seja assim, né? Uma outra pessoa, ela fica hiperenergizada, né? Está dormindo menos, está se sentindo fisicamente mais ativa, está com outro humor, né? Está com os hormônios à flor da pele, e é assim que é. Eu estou mais dizendo com isso é que nós temos respostas muito individuais ao que a Diksha faz com a gente. Se somos pessoas mais rígidas, né? Ou seja, temos pouco espaço para acolher mudanças, somos muito resistentes a acatar algo novo, né? Muitas vezes, durante uma você vai ser também, vamos dizer assim, quebrado para que algo novo possa ser dado a você, porque você está muito defendido, né? Muito armado, né? Na psicologia chama isso de coraças, né? Está muito encoraçado. Então, as coraças muitas vezes são tão rígidas, né? Na mente, nas emoções, no corpo, que o novo não consegue chegar, né? Você está em busca do novo e o novo vem, mas você não tem condições de acolher. Então, como eu já disse antes, a energia, a própria qualidade da energia, especialmente no Awareness Meditation, pode produzir alguns efeitos para que você é, relaxe, né? Se torne mais receptivo, se torne mais aberto, mais flexível, menos rígido, né? Ou, se possível, perca toda a rigidez uma vez por todas, né? Para fluir, ser um pouco mais com algo que está sendo disponibilizado para você, né? Mas isso são explicações que não sei se tem a ver com você, tá bom, Avrum? São só exemplos que eu estou usando. Então precisa ver um pouquinho como é que você está se posicionando diante das coisas que você não conhece, diante das coisas que são diferentes das que você conhece, diante das coisas que eram de um jeito e agora talvez sejam de outro, né? Não seja mais como já foi. Então, essas mudanças todas podem causar esse tipo de reação, né? De enjoo, de vômito, parece que as coisas não estão sendo né, digeridas, metabolizadas, né? E a necessidade de pôr alguma coisa para fora, né? Tem várias possibilidades do que está acontecendo aí. Lembrando que a Awareness Meditation ela é forte, né? E ela vem para trazer transformações, né? Então, uma vez que você está diante de um meditador, está recebendo uma Awareness Meditation, saiba que tudo pode acontecer ali, mesmo online, né? Tem que saber de antemão, né, que as coisas vão mexer, as coisas vão mexer, né? A não ser que você esteja muito fechado e apenas participando das coisas, mantendo uma segura distância, né, onde nada te acontece, nada te toca, nada muda a sua vida, nada interfere, né? Mas aí também a tua vida fica como está, né? Não adianta muito participar de coisa alguma, né? Fica só sendo uma espécie de turista espiritual, né? Na Índia eles chamam isso de... Puxa vida, tem uma expressão, ela é muito engraçada. É aquele cara que entra no shopping center, né? Cara, mulher, homem, e, e, e não compra nada, né? Ele só fica namorando vitrine, né? Só namora vitrine. Todo dia ele vai lá e namora vitrine. Ele não entra para comprar nada, né? Ele só namora, a pessoa só namora vitrine, né? Só vê as coisas à distância.
se encanta, mas não entra e toma posse do que quer, né? Então, mesmo na espiritualidade, nós temos isso, né? Pessoa que lê tudo, sabe um pouquinho de tudo, participa, assim, sentando lá no fundo das coisas, né? Não se aproxima, não se envolve, né? Eu tenho pessoas que estão recebendo Diksha comigo há 4, 5 anos, toda semana está lá, né? Toda semana está lá, não falta uma, né? Se faltou é porque aconteceu alguma coisa. Mas não quer ser iniciado como dador de Diksha, não participa de curso. Só vem, senta, recebe a Diksha e vai embora, né? Está sendo mexido, está sendo convidado, está sendo chamado, mas não sai do seu, vamos dizer assim, seu ponto de segurança, né? Fictício, mas que ela sente como sendo um porto seguro, né? Então, são coisas que podem estar acontecendo, né? Tá bom, Avro? Oi, Diana. Namastê. Quando estamos na doação de Diksha, existe um limite máximo para você receber? Não, não existe. O limite é você estar se sentindo bem, né? Essa é a única orientação que eu costumava dar mais regularmente, né? Porque eu tenho comigo aqui, participando das minhas sessões de Diksha, às vezes 15, 20 doadores de Diksha, né? Mas fica a critério de cada um. Quantas Dikshas? Ninguém precisa receber 20 Dikshas numa sessão de Diksha, né? Como vem bastante gente, esses 15, 20 doadores de Diksha que regularmente me acompanham aqui nas minhas sessões, tem bastante trabalho, né? Tem bastante gente disponível para receber. Mas eu costumava colocar isso para os receptores, que já aconteceu há uns anos atrás, de terem mais doadores de Diksha presentes do que pessoas para recebê-la, né? Especialmente depois que a gente faz um curso. Então, se iniciam 24, né, 25, 30 novos doadores de Diksha no final de semana. Na segunda-feira, esse povo quer dar Diksha, né? E não tem tanta gente para receber, né? Depende da sessão de Diksha, quando é menor ou quando não, por uma causa ou outra não veio muita gente, né? Então, obviamente que aqueles poucos que lá estão não vão receber as 25 Dikshas, né? Não faz sentido nenhum, não é necessário, né? Então, eu acho que assim, não há um limite, mas há um termo, né? Há um bom senso de você saber quando chegou no seu ponto que está legal para você, né? Então, eu costumava dizer assim, olha, recebe quantas Dikshas você quiser. Não precisa receber Diksha de todos os odores de Diksha. O critério é seu. Receba enquanto você sentir que está sendo bom, está sendo legal para você. Quando você sentir que não está mais, né, já está completo, né, já está preenchida a sua necessidade de receber Diksha, sinalize de alguma forma. Ou se deitando, se você tiver espaço para isso, ou se esticando na cadeira, né, dizendo, olha, né, ou até mesmo sinalizando com as mãos, olha, eu não quero mais, né, para mim está legal assim, né? E os doadores de Diksha têm que respeitar essa sinalização, tá bom? Mas não tem nada de errado se você quiser receber as 20 Dikshas também que estão sendo compartilhadas assim, ali, né? Existe um processo especial que ele é feito só para doadores de Diksha mesmo. Ele se chama processo das 64 Dikshas, onde formamos círculos, né, de 8 pessoas, vários círculos de 8 pessoas, e durante umas 5 horas, mais ou menos, todos os participantes recebem e doam 64 Dikshas, todos, né? E leva mais ou menos esse tempo. E é muito bom, né? A gente vai recebendo Diksha, vai ficando mais energizado, vai ficando mais energizado, vai ficando mais energizado, tem um espacinho de 5 minutos, relaxa, volta, recebe mais uma série de 8 Dikshas, e se dá 8 Dikshas também, e por aí vai, né? Um processo que as Dikshas vão se intensificando, né? Importante lembrar, a regra, quanto mais melhor, não vale para Diksha. Não é necessário, né? Quanto mais Diksha, melhor. Não é quanto mais melhor, né? Às vezes, uma Diksha que você recebe de uma pessoa que está bem conectada já faz o seu momento. Não precisa receber outra, né? Tá bom?
Também não precisa agradar os doadores de Diksha só porque são teus amigos e querem te dar uma Diksha, então você vai receber. Não, se você não está mais afim, não receba. Se não, obrigado, já estou legal aqui, vou relaxar e vou ficar por aqui, com o que eu já recebi. Né? Gratidão. Tá bom? Oi, Viviane. Viviane Zago. Namastê. Sou DG e em uma doação percebi que o coração da pessoa estava disparando. Quando olhei para baixo, sabe, não sabia se devia continuar ou parar. Fiz por mais um tempo e depois encerrei. Então, Viviane, a gente tem que lembrar o seguinte, né? A gente não faz nada. Não é você que está fazendo o coração do outro disparar e não é você deixando da Diksha que você vai evitar que ela tenha lá um colapso cardíaco, né? Porque o que está acontecendo com ela não é por algo que você está fazendo. É muito importante a gente sempre lembrar disso, né? Dentro do espaço de uma sessão de Diksha em que a pessoa veio para receber, o que está acontecendo ali, naquele momento, está acima da gente, né? Nós somos apenas meros doadores mesmo, né? Outro dia eu já questionei a questão de falar mero, né? Mas somos doadores de Diksha, né? Estamos ali a serviço de uma energia que tem a sua inteligência e tem como dar a cada um daqueles que estão recebendo a Diksha exatamente o que a pessoa está precisando. Então não é você que vai determinar se a intensidade da Diksha está muito forte, está muito fraca, se ela precisa ficar um pouquinho mais de tempo sobre as suas mãos, né? Ou se uma Dikshinha curta talvez fosse mais adequada, afinal de contas ela está tendo uma reação tão forte, esse tipo de coisa. Tá? Não, você vai lá, dá sua Diksha pelo tempo que for, né? Sabendo que 30, 40 segundos é suficiente, não passa disso, não se dá uma Diksha de 1 minuto em ninguém, uma sessão de Diksha. Né? 40 segundos, 45 segundos é o tempo suficiente. Põe a mão, sem tocar na cabeça da pessoa, essa é a orientação, né? E pronto. Né? O resto, a própria energia se encarrega de dar ou de fazer com a pessoa o que ela está precisando passar ou receber. Se ela estiver numa situação de fragilidade cardíaca, né, prestes a ter alguma coisa, a própria Diksha vai fazer com que ela se encaminhe o quanto antes a um cardiologista e vá ver o que está acontecendo com ela. Vai submeter a um eletro, né, e vai tomar os cuidados que ela precisa. Tá bom? Mas procure deixar que a energia determine o que é ou não necessário para ela. Não interfira muito, porque você acaba ficando mais presente do que a própria energia e o que está acontecendo ali deixa de ser uma transmissão de Diksha. Né? A nossa postura dentro de uma sessão de Diksha é estarmos o mais isentos e anônimos possível. Né? É até bom que a pessoa nem saiba de quem ela está recebendo o Diksha. Né? Que ela está ali, está recebendo, não sabe de quem, e você também está ali dando o seu suporte energético para que a energia possa chegar à pessoa e pronto. Tá bom? Oi, Adriana Rata Premin. Participei do PG e sei que temos que escolher apenas uma opção de doação. Mas nas sessões onde há mais um doador pode doar pelas mãos e outro pelo orbe, na mesma sessão. Não, Adri, não pode, tá bom? A sessão, a gente não mistura, né? A orientação é bem clara nisso, tá bom? Não misture sessões de Diksha com diversas formas de doação de Diksha, tá bem? Então, existem vários tipos de Diksha, existem a OAD, né? Diksha dos espertos, existe a Awareness Meditation, existe a Diksha do Orbe Dourado, já existe também a Prana Diksha, que pouca gente aqui no Brasil foi iniciada, mas tem. Então, e a Diksha pela imposição de mãos? Cada forma de transmissão de Diksha deve ser única. Bom, a gente não mistura. Essa é a orientação da Awareness, tá bom? Oi, Tiago. Pergunta, o PG, para quem não sabe, é Phenomenon and the Gift, é um curso de 2 dias que vem acontecendo, né? O último aconteceu agora, no início de setembro,
E o próximo vai acontecer lá pelo dia 20 de janeiro. Se prepare. Fenômeno and the Gift. O Fenômeno e a Dádiva. É como a gente está chamando aqui no Brasil. É um curso de 2 dias. E o curso de iniciação em Diksha são muito diferentes. Eles são completamente diferentes, viu? Completamente diferentes. Mas eu não posso adiantar. Posso dizer assim, quer saber como é que é? Vem fazer o curso que eu vou dar esse final de semana, né? Mas são cursos diferentes. Começa que o PG é um curso que é conduzido pelo Kumarji, né? Um dos professores espirituais, um dos guias da Wanas, um dos monges que eu considero que esteja em mais alto estado de consciência, né? Que conduz os processos lá mais importantes na Wanas University, Índia, especialmente o Jornada 1 e agora Jornada 2 também, são conduzidos por ele. E o PG também é conduzido por ele quase que integralmente, né? E o PG é conduzido por um guia que se encontra dentro do Oneness Temple, lá na Índia, né? E ele é um monge que está muito conectado, está num estado muito bom, né? Está dentro da universidade. E os cursos de iniciação que a gente dá aqui são cursos dados por trainers, né? Alguns se encontram também num estado de consciência mais elevado, né? Estão despertos, e outros trainers não necessariamente estão despertos, né? Então vai depender muito com quem você faz o curso. Existem cursos que são dados de um jeito, existem cursos que são dados de outro, embora o conteúdo seja o mesmo, né? O conteúdo do curso que eu dou, ele é um pouco diferente, né? Então existem 2 tipos de curso. Um se chama Experiência da Unidade, é um curso que é dado em 8 passos. Esse é um curso, por exemplo, eu nunca dei, né? Eu me tornei trainer da Wanas para dar esse curso, e assim que eu cheguei aqui no Brasil, fui avisado que eu poderia dar um curso diferente, que incluísse as minhas experiências pessoais, as minhas aprendizagens em outros cursos que eu fiz lá na Wanas University, e que eu poderia chamá-lo de Despertar da Unidade. Então, eu e Narayani fizemos isso juntos, e em 2010 nós formatamos um curso próprio, diferente de outros cursos de iniciação, né? E esse é o curso que eu estou oferecendo. Ainda assim, o curso que a Narayani dá, ela dá de um jeito e eu dou de outro. Nós também temos muitas semelhanças, mas temos também algumas formas diferentes de trabalhar com as pessoas. Assim como os outros trainers, né? E outros não, outros seguem direitinho o manual, né? O que está escrito ali, leem o que está escrito e passam e pronto. Então, vai muito de com quem você faz o curso, tá bom? Então, esses cursos de iniciação, as pessoas dão em 2 dias, eu dou em 3, né? Eu incluo a sexta-feira à noite, já começo a passar algumas coisas que normalmente não se dá nos cursos, né? Experiência da unidade. No Despertar da Unidade eu incluo um dia a mais, uma noite, e já passo um monte de coisas que são interessantes a respeito da Wanas University, a respeito dos avatares, e, enfim, para a gente se conhecer um pouco mais também. Então tem um formato diferente. E o PG é completamente diferente, né? Ele tem um outro formato absolutamente próprio, né? Só fazendo mesmo, que quem não fez ainda, né? Que já fez, sabe como é que é. Eu considero uma coisa importante que todos aqueles que participaram do PG que ainda não são doadores de Diksha, que se tornem doadores de Diksha, né? Que façam a iniciação para doar Diksha com as mãos, né? Porque é complementar e você vai ter um atendimento, uma aprendizagem mais individualizada, que vai facilitar bastante você também compreender o que foi esse processo pelo qual você passou durante o PG, né? Uma coisa que vai complementar a outra. Qualquer curso, gente, qualquer curso que você fizer com qualquer trainer, né, você vai ganhar. Não existe possibilidade de você entrar para um curso da Wanas, oferecido por um trainer da Wanas, e não crescer. Qualquer curso, mesmo que não seja de iniciação, são cursos que vão oferecer a você a possibilidade de aprendizagem e de crescimento decorrente dessa aprendizagem. Lembrando o quê? O que é aprendizagem? Aprendizagem não é o acúmulo de informação. Não é você ter uma apostila e ler trocentas vezes essa apostila para entender o que está escrito nela, que você ouviu
o trader falar durante o curso. Não. Aprendizagem é outra coisa, né? Aprendizagem significa que você via as coisas porque você tinha um nível de percepção, né, XY, né, e que você, ao passar por um processo, tem a sua percepção expandida. Ou seja, você vai começar a ver coisas que antes você não via. Ou você vai poder olhar para as coisas para as quais você olhava de um novo ângulo, de uma nova altitude, né, com uma abrangência mais expandida. Isso vai fazer com que você tenha uma aprendizagem. É isso que a gente chama de aprendizagem. Não é acúmulo de informação. A aprendizagem ela só ocorre quando a sua capacidade de percepção é modificada e quando o seu estado de consciência se expande e te permite isso, né? E aí, como decorrência dessa aprendizagem, você tem o assim chamado crescimento. E uma vez que você tenha a aprendizagem e o decorrente crescimento advindo dessa aprendizagem, é que você pode dizer que você, pode dizer não, você vai encontrar o que a gente chama de alegria, né? Uma alegria que não é impermanente, uma alegria que é permanente. Essa alegria, ela é resultado do seu crescimento, e esse crescimento só é possível no momento que você aprende. E essa aprendizagem só pode ocorrer no momento que a sua, ou nos momentos em que a sua consciência se expande, e você passa a ver as coisas de uma forma diferente do que você via antes, né? Isso é crescimento espiritual. E o destino final deste crescimento é você viver melhor, é você viver em alegria. Uma alegria que não tem causa, ela é sem causa, né? Em inglês eles chamam de causeless joy, uma alegria sem causa, né? Que vai, obviamente, expressar-se também como amor sem causa, né? E aí a sua vida é absolutamente transformada e as coisas vão fazendo mais sentido para você, né? Então, qualquer curso, né, os de iniciação e os outros cursos que são disponibilizados, tem essa dinâmica, tem esse propósito, tem esse formato. Tá bom? Eu só vou responder a pergunta do Taza aqui, mas já deu meu tempo aqui. Oi, Taza. Posso receber Diksha na segunda parte com os olhos fechados? Estarei recebendo mesmo assim? Problemas oculares? Pode sim, Taza. Tá bem? Permanece um tempo olhando para os olhos do meditador e depois, sem problemas, você pode fechar os olhos. Tá bom? Então, namastê, queridos. Eu vou me preparar para fazer uma Oneness Meditation dentro de 10 minutos. E, como sabem, a Oneness Meditation é uma transmissão de Diksha através dos olhos. Somos 4 meditadores que transmitem a Diksha dessa forma, normalmente, comumente em eventos presenciais. E 2 brasileiros, né, Narayani e eu, Setu, o fazemos também por internet, né? Então, é chamado de OM, não tem nada a ver com o som universal OM, né? É o OM como abreviação de Oneness Meditation, meditação da unidade. E ela tem duração de meia hora, começa precisamente às 11h15 e termina por volta de 15 para meia-noite. Depois tem mais um tempinho aí para você relaxar ouvindo música, né? Lembrando que boa parte dos assuntos que a gente aborda aqui nos encontros vem como no formato de uma informação, mas que uma vez que você esteja recebendo a Oneness Meditation e a Diksha, essas coisas vão se projetando, né, no seu coração, vão fazendo parte de você e as mudanças vão abrindo, né, vão se tornando possíveis. Tá bom? Então, gratidão mais uma vez. Até daqui a pouquinho.